Martin, quando a imagem da besta se formar, podemos então esperar que os eventos finais finalmente ocorrerão. Isso tem a ver também com a cura definitiva da ferida? Sim, a ferida da besta será curada ao ponto de as leis promulgadas por eles serão impostas a nível internacional. A nossa imagem aí atrás, como sempre, é muito interessante. Você tem aquele punho ali saindo do chão, poder para a besta. E tem um emblema interessante ali na pele do punho. Eu não sei se todos podem ver, mas é o brasão do Vaticano. E atrás você tem o Capitólio com a estátua de uma deusa no topo. Se a segunda besta dará poder à primeira besta, que é o catolicismo romano, então podemos esperar muitas coisas desses agentes escondidos em todas essas sociedades e grupos envolvidos neste novo cenário de poder. Parece que agora, com o Trump, o Senado e a Câmara está segura ao lado da direita. Isso é impressionante. E ao dar uma olhada nesses nomes, eu acho que você deve ter ficado feliz, não é? Parece que agora vamos tirar o país do abismo e levá-lo em direção à normalidade. Sinceramente, eu estou em êxtase. Isso ultrapassa as minhas expectativas. Mas parece que esse governo do Trump vai bater o recorde. Ter indicado Suzy Willis como chefe de gabinete e meu amigo Stephen Miller como vice-presidente do gabinete é realmente incrível. Mas o meu favorito, e isso não surpreende ninguém, é incluir o Tom Homan, o nosso companheiro na Heritage Foundation, como o chefe das fronteiras. Isso com certeza já manda o recado para aqueles que entraram no nosso país de maneira ilegal. Todos os nomes que você mencionou, e ainda outros que ainda são rumores, esses nomes, Steve, compõem uma das melhores equipes de ministério da história americana. Ele certamente tem muito trabalho à frente. Quando você pensa a respeito daqueles no setor de inteligência, na área de Departamento de Estado, na verdade os rumores são verdades. O senador Marco Rubio será indicado. Também o nosso amigo Mike Waltz será o conselheiro de Segurança Nacional. Por exemplo, pegue esses dois últimos. Eles cresceram como filhos da Revolução Reagan, enfatizando aquele lema da paz através da força. Eles entendem, e foram explícitos com relação a isso nos últimos anos, que a paz por meio da força não é uma aventura neoconservadora, como vimos com a administração do George Bush, mas sim fazer com que os nossos inimigos tenham medo de nós. Isso mostra mais uma vez, Martin, que todos os nomes escolhidos para a equipe do Trump estão alinhados à Heritage Foundation. Ao projeto 2025? E a lei dominical não está nesse projeto? 100%. Sim, o projeto estabelece o domingo como dia oficial. Mesmo que você guarde outro dia, está lá, o documento diz claramente. Mesmo que o documento abra margem para você guardar outro dia, como os adventistas do sétimo dia e outros grupos, não dá para agradar todo mundo. Segundo o documento, o dia oficial será o domingo. O mundo precisa desses super-homens para fazer a Fênix subir das cinzas. Vamos ver o que eles têm em mente com relação a isso. Os X-Men chegaram à realidade para salvar a República. Essa é uma transformação que ainda não foi percebida totalmente, mesmo para a campanha do Trump. Apesar de ser verdadeiramente e surrealmente revolucionária em natureza. Primeiramente, entre esses novos apoiadores e colegas do presidente está Elon Musk. Esse homem é, ironicamente, um verdadeiro X-Men. E isso é fortemente evidenciado pelo novo nome da controvérsia mídia social que ele comprou e que no passado era chamada de Twitter. Ele tem se esforçado para construir o X, em português X. Ele sempre sonhou em construir essa empresa e torná-la uma plataforma faz tudo. Os X-Men, assim como os Vingadores, são um grupo de deslocados que se reúnem para salvar as pessoas normais dos monstros do mundo. É irônico que a vida sempre imita a arte. E talvez haja razões reais para o consciente coletivo do Ocidente se inclinar a procurar por salvação naquilo que é excêntrico e extraordinário. A ficção encontra a realidade de maneiras estranhas. Seja como for, o Trump
está agora no papel do Professor Xavier, que lidera um grupo estranho de mutantes. Ou também, em uma metáfora semelhante aos Vingadores, em uma maneira mais conceitualmente atrativa, como o Capitão América aos deuses e super-heróis. Musk seria o bilionário Tony Stark, no entanto, sem os elementos das armas. Esse grupo de 6, o Trump, Musk, Kennedy, Gabbard, Ramaswamy e o Vance, deve supervisionar todos os demais que trabalham para eles. Esse grupo de X-Men do Trump possui superpoderes como produtividade, criatividade e estabilidade. Isso é fascinante. Vocês, americanos, que são obcecados por irem ao cinema, não adorariam ver uma nova aventura com esse grupo de mutantes de diferentes personalidades conduzindo o show pelos próximos 4 anos? Ou talvez até mais? Trump, Musk, Kennedy, Gabbard, Ramaswamy e Vance? Que time dos sonhos! Martin, se este é um time dos sonhos, será que está associado ao sonho de Daniel? Esse time dos sonhos, que agora assumiu o poder nos Estados Unidos da América, eles certamente devem ter algumas ideologias alinhadas ao ponto de vista jesuíta. Eu estava assistindo, ou lendo, melhor dizendo, um artigo da Heritage Foundation e estava dizendo que nessa administração a questão central, a preocupação principal será restaurar a família. Isso é catolicismo. É exatamente o que o Papa quer. E a esquerda, por sua vez, está louca, dizendo que a igreja está invadindo o território da política, que a Constituição não deixa. Inclusive, houve um debate interessante na CNN sobre isso. Como você deve saber, como secretário de Estado, você não tem autoridade para tocar aquele vídeo de oração. Sendo assim, que autoridade você tem para obrigar escolas a tocarem o vídeo no qual você ora pelo presidente Trump? Veja, eu estou acostumado a ver a esquerda e até mesmo a sua emissora a espalhar mentiras por toda a América. O presidente Trump foi eleito e ele quer trazer a oração de volta às escolas. Ele quer expulsar o esquerdismo das salas de aula. Quer que as nossas crianças sejam patriotas. Sendo assim, nós aqui em Oklahoma queremos implementar essas coisas. E os pais também querem. Do contrário, não teriam votado no presidente Trump para isso. Certo. Primeiramente, a Constituição não é clara a respeito disso. Ela não menciona Deus. Existe essa cláusula estabelecida na primeira emenda, em relação à qual a Suprema Corte diz todo o tempo que é necessária a separação entre a igreja, Estado e escolas públicas. Então, existem muitos casos nos quais a Suprema Corte votou contra isso. E é curioso porque você foi atrás de professores de esquerda, acusando-os de estarem atacando a liberdade religiosa. Mas aqueles que o criticam dizem que exigir que a Bíblia esteja em cada sala de aula e exigir a exibição desse vídeo de oração, você estaria impondo a sua religião sobre os estudantes e violando a cláusula da Constituição. Os especialistas dizem que a Constituição é claríssima com relação à liberdade religiosa. Não se deve forçar uma religião específica sobre os estudantes. Na última semana, um juiz federal julgou como inconstitucional que os 10 mandamentos sejam exibidos em salas de aula. E você está tentando fazer exatamente isso. Ora, é um juiz federal radical que não está alinhado ao povo americano e à Constituição. A realidade é que nós temos o direito de expressar nossas crenças religiosas. E isso não acaba na sala de aula. E eu fui muito claro ali. Não estamos obrigando as crianças a orarem, mas estamos dizendo a elas que elas têm o direito de orarem se elas quiserem. Veja, você está dizendo como a Bíblia é importante na história e na fundação dos Estados Unidos. Mas esse país não foi fundado sobre uma religião específica. Agora, se é importante falar a respeito de textos religiosos e como eles se mesclam à história americana, por que então não falar sobre o Alcorão ou o livro dos Mormons? Por que não colocar outros textos religiosos nas salas de aula? Tá, vamos falar sobre isso. Todo mundo que assinou aquele documento, todo mundo que está me processando, são os mesmos que querem agenda LGBT. Isso não é necessariamente verdade. Você está colocando todo mundo no mesmo saco. A Bíblia é o livro mais lido da história americana, e a esquerda não quer que nossos filhos saibam nada sobre ela. A esquerda não quer que as crianças saibam que a Bíblia tem um grande papel na história desse país. Nós temos que voltar a ensinar o excepcionalismo americano, os valores americanos, e de onde tudo isso foi tirado.
Ora, é claro que na aula de história elas podem aprender sobre isso, mas a gente tem que deixar claro que, na história americana, a Bíblia teve o papel principal. O próprio Thomas Jefferson disse que os nossos direitos foram dados por Deus, e vocês da CNN tinham que estudar isso, sabe? Peraí, o Thomas Jefferson rejeitou parte da doutrina cristã. Ele promoveu a liberdade religiosa. Uma de suas 3 conquistas, que está gravada em seu túmulo, foi promover na Virgínia a lei da liberdade religiosa. Então, você diria que o John Adams teve um papel importante na fundação dos Estados Unidos? Ora, é claro que teve. John Adams assinou um tratado em 1797 dizendo que o governo dos Estados Unidos da América não foi, de maneira alguma, fundado sobre a base da religião cristã. Que debate interessante, hein? Eles querem implementar uma certa religião. Com certeza. Eu acho que cada governo do mundo tinha que impor leis que obriguem o descanso do sábado. Veja, eu não acho isso extremismo. Isso é o certo a se fazer. Essa é a minha visão. Eu acho que todos os países do mundo têm que fazer isso. Aliás, você acha que o sábado é o sábado mesmo? Tanto a Declaração de Westminster, em 1689, quanto a visão da Reforma, são todos sabatistas. No entanto, eles dizem que o sábado não foi abolido, mas renovado por Cristo. Devido ao dia da ressurreição do Senhor, o sábado passou a ser o primeiro dia da semana. Mas eu penso que sim, as nações deveriam forçar leis que obrigam a guarda do sábado. Quando eles chegarem nesse ponto, como aliás já está escrito lá no Projeto 2025, podemos então esperar um grande tempo de angústia junto à perseguição que a segue, sem podermos comprar e vender, e finalmente o decreto de morte?